Bom dia! Iremos falar sobre o cacau. Meu grupo é composto por João Zoio e Maria Cândida. O cacau é uma planta que pertence à ordem da Malvícia, nativa das florestas tropicais da América Central e do Sul. É utilizada comercialmente para a produção de um dos alimentos mais conhecidos e apreciados mundialmente, o chocolate. O cacau foi cultivado no Brasil primeiramente no Pará, em seguida na Bahia, no município de Canavieira, espalhando-se por Ilhéus e Itabuna, invadindo o litoral do Espírito Santo e o Vale do Jequitinhonha. É uma planta perene, arbórea, dicotiledônea e pode alcançar uma altura média de 10 metros. E no estado selvagem, 20 metros. O tempo de vida do cacoeiro pode ser superior a 100 anos. As melhores regiões para o cultivo são as que apresentam temperaturas médias anuais entre 20 graus Celsius e 28 graus Celsius. Entretanto, as temperaturas inferiores a 12 graus Celsius impedem ou reduzem a frutificação. A planta começa a frutificar aos 3 anos com a produção abundante de frutos a partir do 8º ano e mantendo a produção satisfatória até os 30. Cada árvore produz um máximo de 30 frutos por ano, variando de acordo com as condições de cultura, o que permite colheitas de até 2.500 quilos por hectare. No entanto, a partir do 7º ano, poderá chegar aos 1.200 a 1.500 quilos por hectare. Classificação comercial. A expansão do cacau originou grupos genéticos importantes, conhecidos tradicionalmente como crioulo e forasteiro, e têm sido definidos com base em características 21 morfológicas e origens geográficas. Existe ainda um terceiro grupo, o tritinatário, formado pela hibridação dos grupos anteriores. Os 3 grupos apresentam distinções quanto à produtividade, formato, susceptibilidade às doenças, além de características que tornam necessária a adoção de diferentes parâmetros para seu processamento. A figura a seguir apresenta os 3 tipos de classificação comercial do cacau. São eles os crioulo, forasteiro e o trinitário. O crioulo são árvores de pequeno porte, pouco produtivas e mais frágil a doenças, entretanto, produz frutos grandes com casca rugosa ou lisa, delgada ou grossa, vermelha ou verde. Apresentam sementes normalmente grandes, com os cotiledôneos brancos ou violeta. No período pós-colheita, requer uma fermentação curta, de 2 dias, produzindo cacau bastante aromático e de uma excelente qualidade, destinado à produção de chocolates finos. Atualmente, seu cultivo responde a apenas 5% da produção mundial comercializada. Forasteiro é considerado o verdadeiro cacau brasileiro. Possui diferentes origens geográficas: Alto Amazonas, Baixo Amazonas, Orinoco e Guianas. Caracteriza-se por produzir sementes achatadas, firmemente aderidas à polpa e possui cotiledôneos intensamente pigmentados de coloração violácea, sabor mais ácido e amargo, maior adstringência que o crioulo. O fruto nesse grupo tem forma mais arredondada, possui casca dura de superfície quase lisa. No período pós-colheita, requer fermentação por cerca de 120 horas. O cacau comercial derivado dos forasteiros é menos aromático e muito mais influenciado pela tecnologia do processamento. Corresponde a cerca de 70% da produção e é cultivado em todos os países produtores. Trinitário. O fruto deste grupo é resultante da hibridação entre o grupo crioulo e forasteiro. Pode apresentar características tanto de um grupo quanto do outro, porém, evidências bioquímicas confirmam que o cacau trinitário seja mais próximo do cacau crioulo. É considerado por muitos como híbrido de alta qualidade. Os cacoeiros do grupo trinitário tanto podem ser variedades obtidas do cruzamento crioulos e forasteiro, quanto reproduzidos assexuadamente a partir do enraizamento de estacas ou enxertia, denominando-se clones. Estes clones são
muito cultivados na América Central, principalmente em Trinidad e Costa Rica, países onde se originou, e foram introduzidos em outros países na zona do Cacoeiro da Bahia, pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura, o Cacoeira, através do Centro de Pesquisa do Cacau, para programas de melhoramento genético do cacoeiros baianos. Colheita. O desenvolvimento do fruto, desde a fecundação até a maturação, demanda um tempo de aproximadamente 6 meses. Na prática, a maturidade do fruto é recomendada geralmente pela mudança da sua cor. Na colheita, é essencial colher apenas frutos maduros, pois somente estes possuem açúcar e outros substratos em quantidade adequada para uma boa fermentação. A época de colheita depende das condições climáticas de cada região. No Brasil, o cacau é colhido praticamente durante o ano inteiro, distinguindo-se dos períodos de safra, o principal de outubro a janeiro e o secundário de maio a agosto. O cacau colhido no segundo período da safra é conhecido como cacau temporal. Os frutos maduros são colhidos manualmente com auxílio de ferramentas projetadas para essa finalidade, desprendendo-os dos caules e galhos. Metabolismo pós-colheita. O processamento pós-colheita do cacau é um aspecto crucial, uma vez que determinada a qualidade dos grãos, basicamente após a colheita do cacau, são efetuadas as operações de abertura dos frutos, fermentação das sementes junto à polpa, que as envolvem, secagem e torragem para obtenção da massa ou licor do cacau, que será utilizada na obtenção de manteiga e pó de cacau, além dos chocolatados e produtos análogos. A fermentação dos grãos do cacau é um processo microbiológico espontâneo e exotérmico, alcançando temperaturas de até 50 graus Celsius. O tempo requerido para o processo é variável, 4 a 7 dias, dependendo do material genético, e é realizado em caixas, pilhas ou bandeja. O processo consiste em sucessões microbianas bem definidas, que são inicialmente denominadas por leveduras, bactérias produtoras de ácido lático, e são substituídas por bactérias produtoras de ácido acético. Em algumas espécies de bacílios, os quais contribuem para a degradação da mucilagem da polpa, envolvem grãos, ou produz uma gama metabólica que estão diretamente associadas à formação de precursores de aroma, sabor e cor do chocolate. A fermentação é uma etapa essencial para a obtenção de amêndoas de boa qualidade devido a complexas reações bioquímicas. O etanol e o ácido acético são difundidos nas sementes do cacau em combinação com o calor produzido após 4 a 6 dias de fermentação. A morte do embrião acontece, e antes era semente, passa a ser chamada de amêndoas, além de determinar o fim da fermentação. Diferentes compostos voláteis e não voláteis, tais como álcools, aldeídos, cetonas, ésteres, ácido carboxilos, pirazinas e açúcares são produzidos em sequência da atividade microbiana durante o processo de fermentação do cacau. As atividades pectinolíticas nas leveduras provocam a degradação da polpa, aumenta o arejamento da massa de fermentação e o consumo de ácido cítrico por leveduras, e as BAL impede que o pH continue aumentando. Isso faz favorecer o crescimento de bactérias acéticas aeróbicas, onde metabolizam o etanol inicialmente formadas pelas leveduras para o ácido acético através de um processo exotérmico. A qualidade dos grãos do cacau depende da combinação de uma série de fatores tais como variedade do cacoeiro, manejo agronômico, fatores do solo, condições climáticas, tecnologia pós-colheita, a realização da colheita no ponto certo e a padronização dos frutos, utilização como um parâmetro, o grau de maturação, o emprego das boas práticas, o monitoramento da fermentação. A secagem é crucial para melhorar a qualidade final do grãos, onde todas essas etapas podem ser responsáveis por até 50% das características organolépticas, principalmente o sabor e o aroma do chocolate. Essas etapas são diferencial na obtenção do grão do cacau com qualidade superior em relação aos demais presentes no mercado.
Composição do fruto maduro. Em média, o fruto do cacoeiro mede de 15 a 30 centímetros de comprimento, tem formato oval e pendura-se nos troncos e ramos maiores da árvore. Cada fruto contém entre 30 a 40 sementes, envoltas numa polpa de mucilagem doce e de cor branca. As sementes são constituídas de um embrião e dois cotiledones, cercados por uma membrana, que é a testa. Cada semente tem aproximadamente 1 centímetro de comprimento e cada seca pesa a média de 1 a 1,2 gramas. Os cotiledones da semente, presentes na tonalidade violáceas, características conferidas pelo conteúdo de antocianinas, no decorrer do processamento, os cotiledones adquirem uma tonalidade marrom devido às inúmeras reações bioquímicas, as quais são essenciais para a formação do precursores do sabor e da cor do chocolate. A semente, após a abertura dos frutos, são rapidamente contaminadas por micro-organismos presentes no ambiente. Apesar da composição físico-química do cacau ser frequentemente utilizada para avaliação de qualidade das amêndoas secas, o critério final da qualidade é o sabor após o processamento. O sabor, além de estar fortemente relacionado a variedades, é bastante influenciado pelas técnicas de pré-processamento, porém o desenvolvimento potencializado do sabor depende principalmente dos processos de fermentação e secagem. Nessa imagem apresenta a composição do fruto, onde envolve a polpa, a testa, o cotiledônio e a germe. Controle de pragas e doenças. Para o controle de pragas e doenças, o sistema de irrigação, drenagem e sobremento são necessários, pois no sistema de irrigação a água abundante pode aumentar a quantidade de micro-organismos presentes no ambiente em que as árvores e as mudas estão, aos quais podem levar riscos a ela. E no sombreamento, no caso que em alguns micro-organismos eles precisam não estar expostos ao sol, no caso alguns fungos e cogumelos. Também é feito um tratamento preventivo que consiste na utilização de fungicidas. Como disse anteriormente, os fungos preferem climas sombreados e mais escuros. Vistorias diárias devem ser feitas caso ocorra na morte de uma muda que venha comprometer outras árvores também. Podas são uma parte muito importante no controle, pois a função de retirar galhos secos, doentes ou que estão afetados por pragas. Armazenamento e beneficiamento. Após a secagem, o cacau deve ser ensacado com um peso total de no máximo de 60 kg e armazenado em compartimentos açulados com as paredes forradas ou sobre estrados de madeira. O local deve apresentar um bom arejamento e presença de luz. A estocagem do cacau na propriedade não deve ultrapassar 90 dias, correndo risco de desenvolvimento de mofos e ataques de insetos e roedores. No armazém destinado ao cacau, não se deve guardar inseticidas, fungicidas, tintas e outros produtos de odores fortes, sob pena de transmitirem odores estranhos ou cheiros estranhos às sementes. Para preservar o cacau seco por mais tempo, é recomendável utilizar uma cobertura plástica sobre o saco, para evitar a reabsorção de umidade no ambiente. Aproveitamento industrial é a forma de como a indústria utiliza esse produto, fazendo com que, de uma forma completa, seja utilizado das melhores maneiras, onde podem formar o produto vaso de licor, onde as amêndoas passam por uma torragem para a extração das impurezas, as manteigas e tortas de cacau, produzidas através da prensagem de licor, extraindo a manteiga, ficando a torta ou o pó. E também o mais famoso e utilizado, o chocolate. A fabricação a partir da mistura de licor ou da torta com a manteiga, adicionando-se açúcar, leite
e outros ingredientes, de acordo com a formulação e padrão do fabricante, apresentando-se sob a forma de chocolate em pó ou tabletes. Essas são as referências as quais foram utilizadas para a apresentação desse trabalho. Eu desejo a vocês uma boa tarde.